E aí galera, beleza? É lógico que o vídeo que você já deve ter percebido que eu estou gravando agora é um vídeo sobre minha paixão, é um vídeo sobre o meu time de futebol, é um vídeo que vai me remeter a fortes emoções. Afinal de contas, eu vou relembrar nesse vídeo aqui esses quase 50 anos de idade, pelo menos quase 40 anos torcendo para o Esporte Clube Vitória de forma apaixonada. Todo mundo que tem um pouco de aproximação com relação à minha pessoa sabe disso, né? Eu estou aqui com a camisa que não é do Vitória, mas é com uma camisa muito simbólica. Na verdade é também do Vitória, né? Eu sei que vocês tremem, é uma alusão às duas goleadas que o Vitória deu recentemente no Esporte Clube Bahia, nosso rival, né? E essa camisa foi dada por uma pessoa que infelizmente não está mais entre a gente. Tá só no campo espiritual, que foi o Felipe, né? Felipe Freitas, a família dele tem um design, né? Negócio de fazer camisas, tal, pinturas, e ele fez essa camisa e me presenteou. Beleza? Então, em homenagem a ele, eu vou gravar esse vídeo, que é um documento histórico, pode ter certeza. E também a galera do Vitória Ju, que é uma rapaziada que nos representa bastante, são baianos que estão fora de Salvador por uma série de fatores, né? E estão lá em Aracaju e se reúnem sempre nos Jogos do Vitória, como tem gente em Brasília, né? O pessoal do Candango, como tem o pessoal lá do Rio de Janeiro, 40 graus, mas como eu tenho o material do Vitória Ju aqui, tá bonitinho aqui, eu vou homenagear essa galera. Um abraço para todo mundo lá que me trata super bem, né? E também homenagear aqui meus 3 grupos de WhatsApp preferidos, né? O meu Leões Indomáveis, do meu amigo Andy, o Vitória Show, da galera do Gustavo, do Sandro, enfim, uma galera maravilhosa. E o Vitória Churras aqui, o pessoal que inclusive me ajudou bastante, né, nessa ideia de gravar esse vídeo. O Michel, o Laranjeira, são pessoas, né, o Elmar, enfim. E além de tudo também tem o Vitória Transônico, mas que não tá aqui porque a gente não fez uma camisa ainda, a gente não teve essa organização. Mas enfim, né, vamos começar a falar do período que eu comecei a torcer pro Vitória. Era um período muito difícil para torcer pro Vitória, não era um período fácil não. Foi um período marcado por muito sofrimento. E assim, 2 coisas que eu queria dizer de antemão. Eu não tenho nenhum problema em dizer que nossa torcida ela é sofrida, né? Nossa torcida passou por poucas e boas, né? Para nós, literalmente, tudo é muito mais difícil, né? Eu acho engraçado quando alguns torcedores de outros times dizem: ah, pra gente é tudo mais difícil. Olha assim, porra, cara, esse cara não sabe o que é ser Vitória, né? Não sabe o que é ser um batalhador. E pra nós, na década de 80, quando eu comecei a torcer pro Vitória, era muito mais difícil. Só pra vocês terem ideia, na década de 80, nós éramos o 3º time na quantidade de títulos. Nós nunca tínhamos tido um tricampeonato estadual, na verdade. O último bicampeonato tinha sido na década de 60, então nós viemos de uma década de 70 sofrível, né? Na década que eu nasci, ela foi sofrível demais. O Bahia, o nosso rival, o Esporte Clube Bahia, chegou a ser heptacampeão, né? Em 79 de forma dolorosa e pelos anais da história, em 76 também. Então em 74 nós até tivemos um time que chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro e todo mundo sabe que fomos roubados para o campeão daquele ano, para o Vasco da Gama, roubado de forma escancarada na Fonte Nova. Um pênalti que a Fonte Nova toda gritou, e se eu não me engano, o Romualdo Arpe Filho não marcou o pênalti. Então, a gente vem desse sofrimento da década de 70, e na década de 80 nós conseguimos um título em 1980, logo no início da década, né? Um título importante. Eu ainda não frequentava estádio, mas foi um título importante porque nós quebramos seria o octacampeonato do Bahia, mas nós não fomos campeões em cima do rival. Nós fomos campeões em cima do Galícia, que tinha um time sensacional, né? O Assis, se não me engano era o Osto que jogava no Galícia, o Osto com certeza. E aí a gente fomos campeões em 80, que deu uma levantada na moral da torcida do Esporte Clube Vitória, mas aí vieram 81, 82, 83, 84, o Bahia foi tetracampeão, e aí eu começo minha história justamente nesse período, em 1984 para 85, quando eu tinha ali em torno de 8, 9, 10 anos, foi que eu fui pelo estádio pela primeira vez, né? Eu fui pro estádio pela primeira vez,
E quem me levou no estádio pela primeira vez foi um senhor, que também já é falecido, mas era uma figura maravilhosa aqui do IAPI, chamada Seu Severo. As pessoas que moram no Veracruz e que moram na Avenida Bispo, aqui do IAPI, vão lembrar de Seu Severo. Era um baixinho, gordinho, ele tinha uma quitandazinha, né? Vendia uma mortadela, ainda vendia naqueles papéis verdes, papéis brancos, rosas, né? Enrolava a carne do sol, a mortadela. Ave Maria, quando eu lembro daquela mortadela de Seu Severo, que felicidade. Eu ia correndo lá e tinha coisa de caderninho, de comprar fiado. Aí meu pai recebia dinheiro, ia lá, pagava. E a gente tinha uma amizade muito boa. E Seu Severo Vitória. Sabe aquele Vitória roxo? Aquele Vitória que eu via poucos na época, porque naquela época a torcida do Bahia era muito maior que a do Vitória. O torcedor do Vitória ficava um pouco acanhado, afinal de contas, a gente não ganhava. Em 84, por exemplo, 83, 84, o Dadá Maravilha veio aqui jogar pelo Bahia e fez vários gols em cima do Vitória. Nós tivemos aquele fenômeno lá do Bahia com o Santa Cruz, que também deixou a gente... Porque quando o rival vai bem, a gente vai mal. A verdade é essa. Essa conversa de que, tô torcendo porque é futebol baiano, não esqueça. Eu tenho amigos tricolores, tenho um amigo lá, mas eu não quero eles ganhando nunca. A realidade é essa. Eu quero eles perdendo sempre, né? E é assim que tem que funcionar mesmo, entendeu? Então, Seu Severo comia muita gozação. E quando eu lembro que eu com 7, 8 anos, meu pai, como não era daqui de Salvador, meu pai era do Rio, e meu pai nunca me levou no estádio de futebol. É uma coisa que, mas assim, não porque eu não queria, porque meu pai já me teve. Quando eu nasci, meu pai já tinha 55 anos, então meu pai já tinha uma certa idade, não gostava muito de frequentar estádios, até porque ele torcia para o time do Rio, ele era americano, né? Ele gostava muito do América, tem histórias maravilhosas no América, jogou pelo América e odiava Flamengo e Vasco da Gama. Então eu não tinha muita referência de futebol em casa, apesar de eu gostar do América, né? Mas aí o Seu Severo foi lá e me colocou e disse, não, esse menino vai ser Vitória. E me deu logo uma camisa do Vitória, na época era uma camisa de crochê. Pena de não ter essas coisas, né? Esses registros, né? Então eu tinha uma camisa do Vitória, Seu Severo me deu uma camisa do Vitória. Minha mãe pegava pano vermelho e preto e fazia umas bermudas gigantescas. E eu cresci ali, 83, 84, sem ir no estádio ainda. E veio o Rick. Veio o Rick. E o Rick... o Rick. O Rick foi o primeiro grande herói, né? O pessoal fala do Bigu, mas o Bigu era meio campo, tinha sua importância, mas pro garoto, carente de vitórias, torcedor do Vitória, ele criava bola na rede. E aí veio o ano de 85, que pra mim foi um ano esplendoroso. Foi o nosso primeiro título. Nosso primeiro título, que eu não estava no estádio. Eu não estava no estádio. Eu lembro que Seu Severo me levou para o estádio pela primeira vez em 85, no ano que nós fomos campeões. Mas eu lembro que o 85 teria um Bavi no domingo, mas o Vitória poderia ser campeão na rodada de antecedência, com a rodada de antecedência. Caiu na quarta-feira, numa rodada dupla, né? Tem um gol do jogador do Bahia, que era zagueiro, Estevão. Eu lembro que ele fez o gol e saiu vibrando lá com a torcida do Bahia. E na rádio ele dando uma entrevista, que eu estava ouvindo na rádio, ele deu uma entrevista de nós vamos conseguir. Aquilo me deixou arrepiado, morrendo de medo, né? E aí, graças a Deus, o Vitória naquele ano ganhou. E foi uma felicidade muito grande. Por mais que as pessoas falem dos campeonatos estaduais, nós temos alegrias e tristezas também, graças aos campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais, ele tem uma magia muito grande, e em 85 nós fomos campeões. Eu lembro que eu estava em casa, e o fundo da minha casa dava assim para a rua, que Seu Severo passava sempre. E passou Seu Severo e uns amigos gritando, Vitória, campeão! Aquilo, eu fui para a varanda e gritei, ganhamos, Seu Severo! Ele amanhã vai lá pegar uma mortadela, aí pronto, aí aquilo foi o meu troféu, né? Mas foi muito bacana em 85. E em 86, o Rick no Vitória, era um momento mágico pro Vitória, e nós fomos roubados desgraçadamente
no gol do Rick, que o Zanata estava lá dentro da área. Eu vou tentar colocar os links desses jogos que eu estou falando, beleza? No transcorrer do vídeo, se eu conseguir, mas eu vou tentar. E aí o Zanata, pô, caminhando, voltando da grande área, Rick na intermediária, pega a bola. O juiz, se eu não me engano, foi o Manuel Serapião, não vou me recordar agora. Eu sei que o juiz depois foi em Varela, no lance livre, pedir desculpa por ser do Vitória. Tirou um título de 86 do Vitória. E foi muito danoso aquilo. Foi muito danoso aquilo porque em 86 e 87 eu já começava a ir para o estádio sozinho, escondido. Não em clássico, não mais jogos pontuais, né? Eu ia, pá, me mandava para os jogos. E porque a Fonte Nova era muito perto do IAPI, e o ingresso naquela época era bem barato, eu juntava dinheiro da merenda e ia pro jogo. E aí eu comecei a ir para alguns jogos, mas em 88, né, o fatídico ano de 88, na verdade o fatídico é 89, fevereiro, mas em 88 eu lembro da melhor sensação dos meus... 88 eu tinha 15 anos. A melhor sensação dos meus 15 anos. Foi um presente de 15 anos. Eu nunca tinha visto o Vitória ganhar do Bahia no estádio até esse dia. E meu primeiro Bavi que o Vitória ganhou do Bahia foi com aquele gol do Lourinho, cara. Eu esqueci o nome dele agora. Gol de Hélio. Porra. Eu caio na Fonte Nova aqui no Dique, do gol de Nazaré, atrás do gol ali onde ficava o Leão da Fiel. E aí eu vi aquele rebolo lá na área do Bahia, lá no gol do Dique. Quando eu vi Hélio quase cair, faz aquele gol. Porra, que felicidade. Engraçado que esse jogo tem uma curiosidade interessante. Eu levei um amigo, Tarcísio, que hoje é maior do que eu, mas na época era menor, pra você ver como é que a gente ia pra Fonte Nova, né? E aí foi muito emocionante esse jogo, muito emocionante. Eu lembro que nós tínhamos um goleiro chamado Tonho. Ah, Maria, pensa no nome ruim. Mas naquele dia, as bolas que iam lá, ele fechou todas. Quando acabou o jogo, que eu vi vários adultos, eu tinha 14, 15 anos, vários adultos se abraçando, se emocionando, eu disse, caralho, isso é ser Vitória, meu irmão. Entendeu? Nada é fácil, nada é fácil. Tinha 2 anos e meio, 3 anos que a gente não ganhava um clássico. O Bahia com aquela base da Catuense que veio, sei lá, campeão brasileiro e que nesse mesmo ano foi tricampeão baiano, veio, sabe, com a força, né? A gente ganhou aquele clássico. Aquilo botou minha moral lá em cima, comecei a me sentir super-homem. Não, super-homem não. Super-homem não. Comecei a me sentir bem. Mas comecei a me sentir o cara, me sentir muito feliz e olhava para as pessoas com o rosto lá em cima. Cheguei no outro dia no colégio alterando tudo, ganhei o clássico e agora quem que pode comigo, beleza? Então foi muito magnífico aquele gol de Hélio, aquele Bavi de Hélio, que Hélio fez o gol. Depois Hélio fez 1-0 no Flamengo lá no Maracanã, também foi outra loucura pelo brasileiro, né? Então esses são momentos marcantes da nossa vida que a gente fica muito feliz ao lembrar, né, de que viveu isso tudo. Mas esse 85, o Rick, o Bigu, o Hélio, né, não tiraram, por exemplo, a cruz que foi a década de 80 pra gente também. A década de 80 foi catastrófica e fez criar uma característica da torcida do Vitória, que é ser muito desconfiada. Né? Nós somos muito desconfiados. A gente pode estar ganhando, mas a gente fica com aquilo por quê? Porque nós já passamos por momentos muito difíceis, né? Nós já passamos por momentos muito difíceis. Então nós somos outros desconfiados. Nós somos outros que cobramos muito dos nossos jogadores. Nós cobramos muito porque nós temos ansiedade de títulos. Nós temos ansiedade de vitórias e nós podemos muitas vezes ganhar determinados títulos e a gente fica ali buscando fazer com que aconteça, né? Essa coisa. Então a gente fica muito agoniado, a gente é agoniado, né? A torcida do Vitória é agoniada, é nervosa, é tensa, mas eu digo pra você, é uma torcida extremamente apaixonada. Por que extremamente apaixonada? Porque na década de 80 e 90 não era fácil ser Vitória. Tudo levava os caras a torcer pro rival.
eram as cores da bandeira do estado, era o nome do estado, era o time que ganhava mais títulos. Então, para minha geração, né, que está perto dos 50, ser apaixonadamente Vitória desde a juventude não era fácil. Eu lembro que o pai de um amigo meu também, eu não posso esquecer dele, o pai do Júnior, do Isaac, seu Renato Costa Rosa, que hoje faz campanha política, trabalha politicamente lá em São Francisco do Conde. Quando ele morava aqui em Iapê, era o cara que nos levava para o estádio. Eu não posso me esquecer um clássico que nós tomamos 4-1. Foi uma final, acho que foi a final de 88, nós tomamos 4-1. E aí ele veio, muita tristeza, deixou um amigo em casa, aí tinha uns caras já curtindo com esse amigo dele, e ele passou a mão na minha cabeça, fez assim: vocês que são garotos, não desistam não, cara. Vocês vão perceber a magia e o encanto de ser rubro-negro. E realmente, graças a Deus, eu jamais desistiria, já era apaixonado naquele com 13, 14 anos, já era muito apaixonado. E graças a Deus não desisti, porque de lá pra cá nós tivemos muitas histórias maravilhosas, né? Tivemos muitos que a gente vai relatar aqui nesse vídeo, que vai ser longo, porque eu tô transpondo a minha vida, né? Uma parte importante da minha vida, que é o Esporte Clube Vitória, beleza? Então, aí veio um momento muito bacana pra gente, né? Depois de 88, que foi o bicampeonato de 89 e 90, né? Um bicampeonato marcante, com finais turbulentas em cima do Fluminense de Feira, mas era um bicampeonato que não vinha desde a década de 60, ou seja, nós estávamos dando sinais de crescimento, né? Nós estávamos dando sinais de que as coisas poderiam, né? E aí começa o namoro do Paulo Carneiro com o Esporte Clube Vitória, e a gente sabe de todo o estilo do Paulo Carneiro, há quem goste, há quem não goste, eu não vou entrar nessa polêmica aqui, mas ninguém discorda que ele fez um grande papel no Esporte Clube Vitória. Fez um grande papel. E coincidentemente no governo dele, no mandato dele, surgiu o Barradão, na década de 90, e é revolucionário o Barradão pra gente. É revolucionário. Eu vou lembrar pra vocês aqui o primeiro jogo que eu fui no Barradão. Eu não fui na inauguração, não tinha condições, era muito distante. Eu lembro que os primeiros jogos que eu comecei pro Barradão, eu pegava 3 busos. Iapê, Largo do Tanque, Estação Nova Esperança, Barradão. Mas antes de começar o Barradão, nós tivemos momentos... Porque assim, ó, pro torcedor do Vitória, daquela época, a alegria era ganhar um rival. Eu já tive momentos no estádio. Que dia foi, meu Deus do céu? Teve um Bavi recente, no Barradão, que o Vitória ganhou. Não, foi na Arena Fonte Nova. A gente deu 2-1, foi 1-0. A gente ganhou. Aí quando eu ganho o clássico, eu saio do estádio parecendo que vou acabar com o planeta, né? Me sinto um super-herói. Só que eu tô vendo eu no Dick gritando, comemorando, tomando cerveja, tomando banho de cerveja, e a garotada de 17, 18 anos, jovem, passando como se nada tivesse acontecendo. Ganhamos o clássico, rapaz! É porque eles não viveram. Eles não tomaram de 5-1 com o Cláudio Adão fazendo chover na Fonte Nova 86. Entendeu? Então eles não viveram esses momentos catastróficos que eu vivi, né? A carência de títulos estaduais, né? Eles não viveram isso, graças a Deus, graças a Deus. Então, como eu tava falando, 2 caras vieram pro Vitória no início da década de 90 que, meu Deus do céu, Arthurzinho e Zé Carlos. O louro que perdeu o dedo depois, eu esqueci o nome dele. Bavi, repescagem do Campeonato Brasileiro. Nós com 2 jogadores a menos. Porra, aí ganhamos aquele jogo. Cabeçada de Arthurzinho. Veio ali de trás do gol, sentei e pensei que eu ia morrer. Porque aquilo era o máximo. Eu não posso me esquecer, Carnaval, o chato do Ricardo Chaves, com todo respeito, porque ele é Bahia, a gente fica brincando. Mas Ricardo Chaves com aquela música de Crocodilo, é o bicho, vou te devorar, crocodilo. Pô, eu embaixo, na década de 90, pulando,
Quem foi que estava lá em cima cantando porque arrasou naquele ano no Campeonato Baiano? Arrasou em cima do Bahia, fergou no Bahia de todo jeito. Arthurzinho cantando. É o bicho, vou te devorar. Sou Vitória, eu sou... E assim, como a torcida do Vitória era muito desconfiada, quando eu olhava pro lado assim, que via, achava que todo mundo era tricolor. Mas quando começava a cantar, quem é a Vitória aí? Pô, daqui a pouco eu não via todo mundo que era Vitória também, porque dava vontade de sair abraçando, fazer amizade com todo mundo. Né? A gente ficava desconfiado, porque os caras eram maioria. Os caras estavam recém-campeão brasileiro, né? Tem 30 anos que os caras foram campeão. São chatos, imagina em 2, 3 anos, né? E em 90 quase os caras foram de novo. Então a gente ficava naquela desconfiança, mas ganhando deles. E aí, primeira vez que eu senti, meu sentimento foi de gigantismo da torcida do Vitória, foi a decisão de um turno. A decisão de turno, né? O Campeonato Baiano tinha 4 turnos, os caras faziam um esquema de ter 10 bavis no campeonato. Era um negócio sensacional. Eu vou falar de 94 e a gente vai ver que em 94 tiveram 12 bavis, né? Então, era uma coisa, era uma festa. Bavi era uma festa, aí sempre cheio. Mas esse jogo, uma decisão de turno à noite, Vitória e Fluminense de Feira, Campeonato Baiano, se eu não me engano, de 92. Vitória e Fluminense de Feira. E aí eu fui pro estádio, fui pra Fonte Nova e encantado com aquela galera chegando. Torcedor do Vitória pra todo lado e eu, meu Deus, eu tô em casa. E aí eu tô louco. Eu, em 92, eu tinha 17 anos, isso 17, 18 anos. Então eu já tava alucinado com aquilo. Vamos beber, vamos comemorar. E de repente eu na arquibancada superior, ali onde a jovem ficava inicialmente. E aí, cara, rola a bola pra Júnior. Júnior dá aquele chute lá no ângulo. Fonte Nova. Quando eu vi aquela explosão da Fonte Nova todinha de rubro-negro. Cerca de 30 mil pessoas, numa decisão de turno com o Fluminense de Feira. Eu fui, vai, porra! Pequena é a chibata lá de Laela. Vitória! E uma festa. Saímos por aquele Nazaré. A torcida do Vitória era tão louca. Pra ter Vitória tem que ser louco mesmo, de paixão, de amor. E aí começamos a gritar, vamos invadir, porque a gente queria invadir a Fonte Nova porque ganhamos o turno, meu irmão. Nós éramos festa pura. E foi lindo demais, porque aquele gol de Júnior sacudiu. E depois eu esperando o ônibus para ir para casa, os ônibus passavam, todo mundo fazendo um sambão danado dos ônibus, eu enlouquecido com minha torcida. Apaixonada, louca, né? Vindo de uma década dificílima. Ali já era 92, aí chega em 92, a gente tem aquele fatídico jogo com o Paraná. Tínhamos tudo para sacudir a Fonte Nova naquele ano, perdemos. Mas em 93, é por isso que eu digo. Passar por momentos como a torcida do Vitória passou e dar a volta por cima são para poucos. Eu já vi um bocado de inimigo desistindo do time deles aí por muito menos. Mas a gente é ali, ó. A gente é ali. Cada dia mais apaixonado. Os grupos aqui não me deixam mentir. Entendeu? Só tem louco, só tem neurótico nesses grupos aqui. Eu sou mais calmo, beleza? Então, a gente, nessa pegada histórica da década de 90, veio 93. A gente não tem o que reclamar de 93. 93 foi um ano magnífico. Em 92 eles fizeram o rebolo lá para subir uma série de times por causa do Grêmio. Em 93 eles separaram o Campeonato Brasileiro em 2 fases. 2 times saíam do que eles chamavam de Série B, que foi Vitória e Remo. E 6 times saíam em 2 grupos de 3, o Vitória e o Remo iam para um para cada grupo. Eu vou tentar lembrar os 6 times aqui. Foi Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. O Vitória pegou o grupo com Flamengo, Corinthians e Santos. O outro grupo foi Remo, São Paulo. Faltam 2 times aí que eu não vou me recordar. Falando do grupo do Vitória. Vitória vinha bem na Série B.
Só que quando o Vitória pegou o Flamengo, o primeiro jogo foi Vitória e Flamengo aqui. 4 times lá, 4K, e saiu um para fazer a final. Palmeiras estava no grupo de lá. O grupo do Vitória era Vitória, Corinthians, Santos e Flamengo. Corinthians invicto. E aí, o primeiro jogo foi Vitória e Flamengo. Pode olhar nos anais aí. Gol de pênalti de Roberto Cavalo. E nesse gol, o Vitória deu 1-0. E nesse mesmo dia, tava tendo um show do Olodum na Praça Castro Alves. Ah, meu irmão. Ganhamos do Flamengo. Ninguém botava fé que a gente ganhasse o Flamengo. Aí, André... Eu lembro da música. A música que o Olodum tava falando sempre. Olodum tá hip, Olodum tá pop, Olodum tá ré. Aí, meu pai, foi a noite toda. Uma festa danada, mas ganhamos um joguinho. Vamos esperar o Corinthians aqui. Corinthians invicto. Eu em Nazaré, passou um bocado de ônibus da Gaviões da Fiel. Foi os ônibus cheios, os caras fumando uma desgraça lá. Mas Alex Alves, olha aquele golaço. Cláudio, Vitória, ganhou 2 partidas. Ao sonho, começamos a sonhar. E começou a ganhar proporções gigantescas. A festa começa na ladeira. Esse sobe e desce sem parar. Torcida rubro-negra está chegando. Vitória, Vitória. Faz mais um gol pra me alegrar. A festa começa. E aí, meu irmão, quando você via chegando no estádio de futebol, que a gente falava com o motorista, na escadinha, motor, na escadinha. Ele largava você naquele viaduto, você olhava pra ladeira, torcedor do Vitória. Ave Maria, foi um sonho maravilhoso em 93. O time era jovem, inexperiente, né? Nós tínhamos uns árbitros muito maléficos naquela época. Saímos para fazer 3 jogos sensacionais fora, com Flamengo, Corinthians e Santos. Empatamos com o Santos aqui. Resultado, conseguimos garantir a vaga para a final no jogo com o Flamengo lá. O Flamengo também já não tinha mais muito interesse no jogo, mas a gente estava bem. Fomos para a final com o Palmeiras. E por descuido da nossa sorte, nós pegamos um Palmeiras. Não era imbatível, mas era um time sensacional. Era a base da seleção brasileira. Foi campeão no outro ano também, em 94, em cima do Corinthians. Era um time, se você pegar a escalação do Palmeiras, que eu não vou me dar o trabalho de dizer aqui, você vai ver que foi. Mas 93 deixou frutos, deixou muitos frutos para o Vitória. Nós passamos a ter uma referência de jogadores de base, foi muito bacana, foi muito interessante. E aí fomos para 94, 95, já em meados da década de 90, e tivemos um ano de 94 bem interessante, porém foi um ano muito sofrível para 94, né? Em 94 nós começamos o ano ainda com a base do título de 93, do vice-campeonato de 93, e nós começamos ganhando 2 Bavis de 4-0. Da 4-0 em Bavi eu me forcei muito a minha memória antes de começar esse vídeo, e foi meu primeiro grande Bavi de goleado. E foram 2 de vez, 2 4-0. Só que, como eu falei pra vocês, esse ano foi um campeonato de 12 Bavis, que terminou com aquela final com aquele gol no final de Rodinei, que o Vitória tem muita culpa nesse gol. Eu acho que Paulo Carneiro deveria ter terminado aquele jogo naquele momento, daquela confusão lá com o João Marcelo e tal. Mas enfim, a gente perdeu esse título de forma muito dolorosa, por ser pro rival e por ser no finalzinho. Mas em 95 eu posso dizer para vocês que nós começamos uma grande virada sem precedentes na história do futebol baiano. Em 95 foi a primeira vez que eu fui no Barradão. Em 85 teve aquela estreia lá com o Peñarol, se eu não me engano.
Depois em 90 teve um jogo lá também, mas em 95 eu lembro que a Fonte Nova, ela estava numa reforma. Começou uma reforma na Fonte Nova, uma reformazinha de gramado, uma reforma boba. E a gente passou a jogar, mandar nossos jogos verdadeiramente no Barradão. Na época daquele narrador, Garra, Futebol e Talento, né? Não me recordo o nome dele, mas os gols que ele narrava aí. E o primeiro Bavi no Barradão, pós-gol de Raudinei, eu relutei. Eu falei, vou ou não vou? Acordei o domingo todo, quando deu 11 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Já tinha 20 anos de idade, um pouco mais. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu falei, vou descer pro Barradão, sim. 95, aquele gol de Raudinei não pode ter acabado com a gente, não. Eu vou pro Barradão. Cheguei no Barradão, meu irmão. Tinha um camisa 10 no Vitória, um tal de Ramon. Puta que pariu. Ramonzinho, Adoilson, Ney, cara. Demos 4x1 nos caras. 4x1 nos caras de novo. Eu falei, esse time gosta de tomar goleada do Vitória, meu irmão. E esse ano não tem Raudinei certo. E não teve. Fomos campeões em cima do Galícia numa final esplendorosa. Que o Vitória mostrou força fora do campo. Que a final era pra ser em Pituaçu e foi no Barradão. E ganhamos lá com o gol do Negão lá de cabeça. E festa no Barradão. E eu fiquei pelaquela região ali que hoje em dia dá pra você andar de forma mais tranquila. Mas naquela época, quase 25 anos atrás, não tinha ninguém, era escondido. E a gente ficou lá até de madrugada comemorando numa biboca lá. Num pega-bibo lá, comemorando essa vitória maravilhosa do Vitória. Fomos campeões em 96. E em 97, um ano sensacional pro Vitória. Um ano sensacional pro Vitória. Primeiro Bavi do ano, já tinha um tal de Preto. Fez gol de falta na estreia dele em cima do Bahia. E a gente gritando, ô Lele, ô Lala, Bebeto vem aí e o bicho vai pegar. Uma festa, meu irmão. Uma festa. Em 91, 97, quando o Bebeto chega, fomos tricampeões pela primeira vez na nossa história. Um tricampeonato irretocável. É certo que afinal a gente não ganhou o Bahia, que a gente queria ser campeão em cima dele ganhando, afinal de contas, desde 72, e nós já estávamos em 94, a gente não era em cima de campeões de estaduais dele ganhando o jogo, mas naquele ano a gente ganhou o Nordeste, a gente saía de lá e ia pro Lagoa Mar, foi uma festa, foi um momento maravilhoso a década de 90, não é isso? Então fomos tricampeões baianos, viemos lá com muita força, com muita luta. E quando começou os anos 2000, né, que a gente foi campeão em 97, aí em 98 surge no Vitória, 98, 99, surge no Vitória aquele que para muitos é o maior jogador do Vitória até hoje, que é o Petkovic. Né? É verdade que o Petkovic tem uma história no Flamengo de grandes conquistas, a começar pelo aquele gol no finalzinho lá contra o Vasco da Gama, mas no Vitória ele nos deu a sensação de grandiosidade, de grandeza, sabe, de gigantismo. A gente não tomávamos conhecimento de ninguém. Petkovic jogava muito, fez a gente ser feliz, E em 99, os caras fugiram da final. Fugiram porque sabiam que ia tomar goleada no Barradão. Fugiram por isso. Tinham dado 2x0 lá, 2x0 fatídico, capacete, perdendo o gol, Jean fazendo milagre na Fonte Nova. Os caras foram campeões, deram 2x0. E no segundo jogo, que era no Barradão, usaram laranja e fugiram. E hoje chama a gente de galinha fujona. É brincadeira? Os caras fugiram do final, que tinha vantagem. Fugiram. Mas eles surgiram em 99, mas não fugiram dos anos 2000, pá. Que os anos 2000 foi cacete em cima de cacete. Pau em cima de pau. Beleza? De pau de todo jeito.
Nós ganhamos título em cima deles de todo jeito. Nós ganhamos títulos até com o helicóptero sabendo onde ia entregar o troféu. Então, esses momentos da década de 2000 para cá, nós sabemos que o Vitória conseguiu um crescimento gigantesco em relação ao rival, em relação a toda a região Nordeste. Se nos últimos 2, 3 anos nós estamos passando por dificuldades, sabemos que iremos superá-las. Com certeza. Não tenha dúvida que nós vamos superar, porque nós já passamos por dificuldades maiores. Como eu digo para vocês, tudo pra gente é mais difícil. Caímos para uma Série C que nós não imaginávamos que iríamos cair para a Série C. Voltamos no mesmo ano. CBA. Teve um momento no início dos anos 2000 que o Vitória fez algo sensacional naquele ano de 99 no campeonato que nós ficamos em 4º lugar. Aquele campeonato dava pra gente ganhar. Dava. Sabe por quê? Dava porque o Corinthians não era imbatível. Pra mim, o time mais difícil nós passamos aqui num dos jogos mais emocionantes. Olha, eu gosto muito de ganhar clássico. Gosto muito de ganhar Bavi. Adoro. Até de praia. Já passei mal no Bavi de baba de praia. Os torcedores do Vitória, os torcedores do Bahia, o Vitória empatou no finalzinho, eu comecei a gritar, senti uma dor estranha. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O jogo mais emocionante da minha vida em estádio de futebol foi Vitória e Vasco, de 5-4. É lógico que aquele gol de Índio, no finalzinho, me vingou um pouquinho do gol de Raudinei, mas os 5-4 contra o Vasco aqui, meu irmão, quando o goleiro defendeu aquele pênalti, que era o empate deles, porra. Assim como minha maior felicidade no estádio não foi com o rival, apesar de gostar de ganhar do rival, minha maior tristeza também não foi o gol de Rodinei. O gol de Rodinei machucou muito. Deixou cicatrizes. Mas aquele jogo por São Caetano, que nós estávamos todos já com passagem comprada. O que ia ser em Arapiraca, hein, gente? Aquele jogo contra o São Caetano botou a gente assim, e assim, ó, ser Vitória é isso. Ser Vitória é tomar essas pancadas. Ser Vitória é ter uma década quase perfeita e perder título para Colo-Colo e Bahia de Feira. A gente passa por isso. É por isso que eu digo que ser Vitória não é fácil. Ser apaixonado pelo Vitória, meu irmão, não é fácil, mas é orgulhoso. É bonito. É a minha maior qualidade. Tá certo? Os amigos feitos do Barradão são maravilhosos. Vira família. Então nós tivemos ali com Tuta, cara, Arthurzinho, porra, Fernando, o negão da lateral, que fez aquele gol de falta lá, que eu esqueci o nome dele agora. Vocês vão, mas vocês sabem. Ali era pra gente ter esse, porra. Aí a gente vem pra aqui, pra Salvador, naquela semifinal. Ganhamos o primeiro jogo pro Atlético. A torcida dele gigante. Vieram atleticano até de caminhão, de velotrol, andando, sei lá. E aí a gente, no segundo jogo, entregou. A gente entregou o segundo jogo. E a gente viu que ganhou o Atlético deu teste ao Corinthians. E a gente poderia tranquilamente ter sido campeão brasileiro naquele ano. Já em 2005, que foi outro ano, 2004, 2005, foi 2005, 2004, não vou me recordar, que nós chegamos na semifinal da Copa do Brasil, coisa que o rival não conseguiu, nunca conseguiu. Nós já chegamos na final com o Santos, que a gente vai falar aí na semifinal. Naquela semifinal, cara, poxa, a gente já pega o Flamengo 15 dias antes, tinha dado 5 no Flamengo fácil aqui no Barradão, fácil. Aí a gente vem para uma semifinal, estádio lotado, festa, o Vitória com Edilson, um time razoável, um time organizado, tomou 1-0 do Flamengo. E lá no Maracanã, tivemos tudo para tirar o Flamengo lá no Maracanã e perdemos um pênalti.
Essas coisas que... E aquele ano a gente tinha tirado o Inter. Tinha tirado o Corinthians. Tínhamos que dar 2-0 no Corinthians aqui. Demos 2-0 no Corinthians aqui. Faltou pouco. Obina brocando. Faltou pouco, faltou pouquinho. Aquele ano, faltou pouquinho. Mas aquele ano foi fatídico porque teve uma série de confusões do Vitória. O Vitória acabou caindo para a Série B, depois para a Série C. Voltamos, né? Voltamos. E é sempre bom voltar. Sempre a gente fez festas maravilhosas voltando. Eu lembro do jogo que a gente voltou para a Série C, da C para B, contra o Ferroviário. Ave Maria. Estávamos eu e tio Chico nesse jogo. Dei minha camisa a ele. E depois teve um jogo sensacional também, que a gente voltou da B, o último jogo contra o Remo, que a cerveja foi R$1, vocês lembram disso? Bebemos loucamente, né? Loucamente. Então essa vitória é isso. A vitória é estar sempre presente nos estádios, é lembrar das charangas, é lembrar das viagens, é lembrar do abade, aquela festa que se fazia ali, de fanfarra, nos bares do Barradão. É lembrar de jogos memoráveis, é estar sempre, né, e morrendo de saudade do estádio de futebol, né? Morrendo de saudade do estádio de futebol. Vivemos uma década fantástica, em termos de títulos estaduais, beliscamos ali belas campanhas de brasileiro. Essa da Copa do Brasil em 2004, 2005 a gente foi muito perto do título. Eu acho que ficamos mais perto do título desse ano do que de 2010, quando fomos para a final com o Santos. Porque o Santos também vinha embalado, vinha com... E aquela parada não foi boa pra gente. Aqueles 30 e poucos dias parados. Se a final é logo depois daquele jogo do Atlético Paranaense, a gente ia, sabe? E tivemos chances. O jogo lá, nós nos acovardamos bastante. Mas no jogo aqui a gente poderíamos ter tido uma sorte melhor contra o Santos, né? Que era importante pra gente. Mas o jogo Mas a gente não pode esquecer as campanhas que nós fizemos, né? Recentemente no Campeonato Brasileiro, alguns anos atrás, nós ficamos em quinto. E o Vitória... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? O Vitória tem lá suas dívidas aí no campo espiritual, às vezes, viu? Porque quando em 93 nós fomos vice, só ia o campeão do Brasileiro e o da Copa do Brasil para Libertadores. Aí em 2013, 2014, que ficamos em quinto, só ia até quarto. Hoje em dia eu vejo o rival aí fazendo uma campanhazinha para ficar em nono e décimo, gritando vamos para Libertadores, vamos para Libertadores. Né? Não tivemos sorte nesse período. Podíamos ter beliscado na Libertadores, como beliscamos ali uma Sul-Americana, entre um ano e outro, né? Então a gente tem passado nesses últimos 3 anos momentos difíceis, mas ao longo da nossa história, se nós formos observar, nós superaremos esse período. Passamos momentos difíceis. O Vitória passou por momentos que eu não me lembro de ter passado um momento tão ruim nos últimos 2, 3 anos. Mas eles não golearam a gente. Teve 3, 4 Bavis lá na Fonte Nova que eles tinham certeza que iam ganhar da gente, empataram e esse ano tomaram 2-0 lá dentro com a torcida deles sozinho. Então a gente não tem o que temer. Porque nós vamos superar isso, nós vamos passar por cima disso, nós vamos atropelar esse período. Vamos sair dessa Série B, não saímos esse ano ainda, se não sair é porque o coronavírus não deixou. Mas se tiver jogo a gente vai sair. Com fé em Deus, beleza? É sempre muito gostoso falar do Vitória. Falar de coisas que só o Vitória tem, aqueles churrascos do lado de fora, churrascos do Leões Indomáveis, churrasco do Vitória Churras, o churrasco do Vitória Chopp, que para aquele estacionamento, beleza? Então, essa ligação que nós temos com o Barradão, né? Esse momento de confraternização que está fazendo tanta falta, são coisas que tem que voltar logo. E a história continua sendo construída. Nós não vamos nos esquecer nunca
da subida contra o Ceará, que foi fantástico, da subida contra o Luverdense. Chora tricolor, o sonho acabou, pra Série A, sou eu que vou. Uma música que surgiu nas arquibancadas ali, no Bavido da Arena, que nos levou até a subida, né? Como se esquecer das felicidades que nós tivemos, mesmo lutando para não ser rebaixado com o Marinho. Marinho fez um gol contra o Atlético Paranaense, que hoje meu xará lá do Grupo Vitória Show estava lembrando, que o Gustavo estava no meio... Não, mas cuspe é coisa. O Gustavo estava de costa para a arquibancada e nós nos abraçamos, choramos feito criança naquele jogo. Eu lembro que a menina do bar, que o bar fica bem atrás da arquibancada, quando a gente tem gol, a gente sai correndo para em direção ao bar, feito os loucos, e ela filmando e dizendo, meu Deus, nunca vi uma loucura dessa, o que é isso, manhã? Desesperada, até certo ponto assustada com aqueles homens, tudo com barba branca, marmanjo, gritando, enlouquecidos com aquele gol de Marinho, que ele não tocou pro cara. Toca, Marinho, toca, Marinho! Mas graças a Deus aquela bola entrou, né? Marinho nos salvou. Depois, aquele gol lá salvou a gente aqui contra o Flamengo. Caímos no outro ano. Fizemos uma péssima campanha na Série B desse ano, foi sofrível. A gente com uma crise política gigantesca, a democracia ainda não trouxe os frutos, mas vai trazer os frutos positivos, né? Vai trazer as vitórias que nós necessitamos. E é isso, já são quase 1 hora de vídeo. Com certeza muitas histórias aqui eu deixei de contar, que a gente não lembra de tudo, eu não preparei nada. Cheguei aqui e quis falar sobre o Esporte Clube Vitória, essa paixão que eu tenho. Amo futebol, não vejo futebol como algo que nos traga uma alienação, isso não faz a gente fugir dos nossos problemas. É a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. E eu tô com o Eduardo Galeano. O futebol é apaixonante, o futebol é cativante. Enquanto a gente puder torcer, vibrar, né, estarei sempre lá. Estarei sempre lá. O Barradão é meu local, o Barradão onde eu me sinto bem, com meus amigos, com os que estão aqui e os que já foram. E agradecer sempre a seu Severo, onde quer que ele esteja, por ter me levado ao estádio. Meu pai, por ter me contado histórias maravilhosas sobre futebol, eu ainda vou ter oportunidade de contar aqui. E aos meus amigos, que são um incentivo a mais pra gente ir pro estádio, né? Enfim, é isso aí. Vibrem com o nosso time, parabéns pro nosso time. E como passamos dos 100 anos há muito tempo, não sei se outros chegarão lá, beleza? Um abraço. Vitória sempre.